Olá, essa é a série Direito pelo Mundo e hoje vamos falar sobre Organização das Nações Unidas, a partir da sua história de criação, objetivos, órgãos e decisões deles oriundas. Vem comigo! Falar da Organização das Nações Unidas implica conhecer o momento histórico em que ela foi criada. E essa história vem de muito antes da sua criação. Em 1920, após a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, com sede em Genebra, no intuito de evitar as guerras, prezar pelo multilateralismo e paz mundial. Contudo, sem força política suficiente, ela não foi capaz de impedir a Segunda Guerra Mundial, terminando então em 1947. E com todos os horrores da Segunda Guerra, surgiu novamente a necessidade da presença de uma organização internacional com vocação universal para tratar sobre a segurança e paz internacionalmente. E assim surgiu a Organização das Nações Unidas, após a Conferência de São Francisco, que ocorreu em 1945, e foi assinada a Carta Constitutiva da Organização em junho de 1945, chamada Carta da ONU. Inicialmente, 51 Estados-membros fizeram parte como membros originários, como no caso do Brasil. A Carta entrou em vigor internacionalmente em outubro de 1945 e, ao longo dos anos, novos membros aderiram à Carta da ONU, sendo admitidos, existindo atualmente 193 membros. Na Carta também ficou determinada que a sede seria em Nova York e seus outros órgãos sediados seriam ao redor do mundo. A Carta afirma em seu preâmbulo: nós, os povos das Nações Unidas, decididos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos indivisíveis à humanidade. A reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E na própria Carta tem como seu objetivo principal manter a paz e as seguranças internacionais e, para esse fim, tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajustamento ou solução das controvérsias ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz. A ONU é constituída por 6 órgãos principais, sendo a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e Secretariado. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo, o órgão plenário, que tem como finalidade deliberar sobre qualquer questão de competência da ONU, cabendo a ela ainda analisar os relatórios do Conselho de Segurança e demais órgãos da ONU, além de eleger membros do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico e Social e do Conselho de Tutela. Ela não é um órgão permanente. Há reuniões ordinárias uma vez por ano em Nova York, podendo se reunir extraordinariamente a pedido pela maioria dos membros da própria organização ou a pedido do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é responsável pelos assuntos que envolvam paz e segurança internacional. As decisões adotadas no Conselho podem ter caráter de embargo, sanções ou, em último grau, autorizar ações militares diretas em conflito por meio de suas forças de paz.
O Conselho de Segurança possui 15 membros, sendo eles 5 permanentes, contando com a China, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e a França. Os demais membros, que não são permanentes, são eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 2 anos e, em geral, as decisões do Conselho são tomadas a partir do voto de pelo menos 9 membros. No entanto, quando se trata de assuntos sensíveis, além do voto de 9 membros, só serão aprovadas as deliberações que não contiverem vetos, poder esse que somente os membros permanentes possuem. O Conselho Econômico e Social é o órgão coordenador do trabalho econômico e social da ONU, das agências especializadas e das demais instituições integrantes do Sistema das Nações Unidas. O Conselho é responsável pelos debates envolvendo diversas questões inerentes a aspectos econômicos, sociais e ambientais. Ele é composto por 54 Estados-membros das Nações Unidas, a partir de eleição com mandatos de 3 anos, respeitando a seguinte representação geográfica: 14 assentos para a África, 11 para a Ásia, 6 para a Europa Oriental, 10 para a América Latina e o Caribe e 13 para a Europa Ocidental. Por sua vez, as conclusões emitidas durante as reuniões do Conselho, que são realizadas em julho de cada ano, são encaminhadas para avaliação da Assembleia Geral. O Conselho de Tutela foi criado com a finalidade de gerir territórios recém-separados, além de ajudar a constituir governos a partir da autodeterminação e autogovernação. Ocorre que esse órgão não está mais ativo após resolução emitida em 1994, que decidiu pela eliminação de reuniões anuais, uma vez que não existe mais território sob tutela da ONU. O Tribunal Internacional de Justiça, também conhecido como Tribunal de Haia, é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. A função da Corte é a de solucionar os litígios jurídicos internacionais, além de emitir pareceres consultivos sobre questões legais apresentadas. A sede está localizada no Palácio da Paz em Haia, nos Países Baixos. O secretariado presta serviço a outros órgãos das Nações Unidas e administra os programas e políticas que elaboram, sendo o principal órgão administrativo da ONU. O órgão é chefiado pelo secretário-geral, que é nomeado pela Assembleia Geral, seguindo recomendação do Conselho de Segurança, por um mandato de 5 anos, sendo possível a recondução. O secretário-geral é o mais alto funcionário da Organização das Nações Unidas. Além dos 6 órgãos principais estabelecidos, a Carta da ONU determinou a criação de agências especializadas vinculadas por meio de tratados à própria ONU, nos campos econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos. São exemplos de agências a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a OMS, Organização Mundial da Saúde, a FAO, Organização das Nações para a Alimentação e Agricultura, e a UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. A deliberação da Assembleia Geral, em regra, são em forma de resoluções com caráter de recomendações, gerando efeitos jurídicos para a própria ONU ou para outros sujeitos de direito internacional. Esses atos são chamados de atos unilaterais de organizações internacionais ou de atos das organizações internacionais. As decisões da ONU, como uma organização internacional, são reguladas pelas normas que as constituem. Embora as resoluções tenham, em geral, caráter facultativo de recomendação, também há as resoluções obrigatórias ou impositivas, em que vinculam juridicamente os sujeitos de direito internacional a legislarem a respeito do assunto em pauta. Esses foram os pontos principais sobre a Organização das Nações Unidas. 5º vídeo da série Direito pelo Mundo, que aborda os principais pontos do direito internacional público.
Vejo você no próximo vídeo.